Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Nós vamos continuar agora falando sobre proteínas, mas relacionado aos anticorpos, ou seja, as nossas proteínas de defesa. Para isso, nós vamos precisar trabalhar um pouquinho sobre as noções de imunização. E por que estudar esse assunto? É um assunto que realmente cai muito em Enem há muitos anos, é um assunto bem recorrente. E se nós formos verificar outras provas de vestibulares tradicionais, isso também vai cair. Então, vamos lá, bora lá aprender. Nós estamos na aula 9, apostila 2, tá? Preparei aqui algumas coisas para vocês. Por que produzir anticorpos? Em que momento? De que maneira isso acontece? Então vamos lá. Olha só. Tudo inicia, essa tela aqui, ó, muito importante para nós entendermos como se dá todo o processo. Tudo tem início quando a gente ainda está na forma de embrião, quando os nossos tecidos estão se desenvolvendo, até quando a gente fica adulto, isso continua, perdura, mas muda o jeito de produzir, o local de produção e o jeito que isso é ativado. Então vamos pensar já no indivíduo adulto. Dentro dos nossos ossos, dentro dos ossos, nós temos o tecido ósseo. O tecido ósseo é formado por uma parte mais rígida e uma parte mais esponjosa. Lá dentro, pessoal, existem espaços em que há um tecido chamado tecido hematopoético para formar o que nós chamamos de medula óssea vermelha. É aqui, nesse ponto, que a gente tem que entender como toda a nossa defesa é formada. Por quê? A medula óssea, ela vai sofrer uma diferenciação. Ela, na verdade, lá dentro tem células tronco pluripotentes. Isso significa que eu tenho condições de formar vários tipos diferentes de células lá no meu sangue, tá? Dentro da medula óssea, então, existe a produção de praticamente todas as células sanguíneas, tá? E essa célula tronco que está dentro da medula óssea, a primeira diferenciação que acontece com ela é eu formar células do tipo linfóides e células do tipo mieloides. O que interessa para nós nesta aula é toda a linhagem aqui, a diferenciação das células linfóides, porque nós temos que entender que é aqui que eu vou ter a produção e o estímulo de aumento dessa produção lá para os nossos linfócitos, tá? Mas eu não posso deixar de conversar um pouquinho sobre as células mieloides, o que é que elas vão formar. No final das contas, elas vão formar 6 células. A célula mieloide formará 6 tipos diferentes de células. Os macrófagos, os neutrófilos, acidófilos, basófilos, plaquetas não são células, já a gente vai falar sobre isso, e as nossas hemácias. Então, eu vou dar uma pinceladinha sobre o que é. Vamos lá. As células mieloides, então, vão começar a se diferenciar e vão produzir no sangue, tá? Elas produzem essas células lá na medula óssea e essas células vão migrar agora para o sangue. Exemplo, primeira célula. A célula chamada monócito vai ser transportada lá para o sangue e fica atuando no sangue. Quando os nossos tecidos são perfurados, lesionados, eu tenho uma invasão, este monócito vai fazer um processo que a gente dá o nome de diapedese, que é o quê? A saída do monócito para o tecido, ela sai do sangue, vai para o tecido e agora ele vira macrófago. Tá, e afinal de contas, o que o macrófago faz? Tá? Ele, na verdade, vai fazer a fagocitose. Mas você aguenta aí um pouquinho, que isso aqui a gente vai destrinchar ou explicar bastante lá pra frente. Depois, tem mais uma formação, uma diferenciação. A célula mieloide também vai formar neutrófilos. Gente, se tem alguém que mata e morre por você, é o neutrófilo. Ele simplesmente é o cara que vai formar o pus numa inflamação. Depois a gente vai pincelar um pouquinho mais sobre ele. Geralmente ele vai atacar bactérias, invasores, antígenos de bactérias. E também vamos entender o que é essa palavra antígeno.
Outra coisa, a célula mieloide vai poder formar acidófilo. O que são essas células? Também podem ser chamadas de eosinófilos. Isso aqui vai te ajudar a combater vermes e processos alérgicos. Beleza? Mais uma diferenciação, basófilos. Estas células aqui geralmente vão atuar com outras. Eles vão liberar duas substâncias. Histamina, que é um vasodilatador, então lá dentro do sangue eu terei um aumento do espaço para aumentar o fluxo sanguíneo, para vir um monte de outras células e ajudar no que é preciso naquele momento. E também ela libera uma segunda substância chamada de heparina, que impede o sangue de coagular. Para quê? Para que o fluxo do sangue seja mantido. Outro, nós temos aqui uma célula enorme chamada megacariócito, um citoplasma enorme. Ela acaba se partindo, se rompendo, tá? E vou formar fragmentos de células chamadas de plaquetas. Para que elas servem? Coagular o sangue, junto com vitamina K, junto com cálcio e várias outras proteínas que formam uma rede em cascata e vai formar lá o seu coágulo e evita a saída do sangue numa lesão. E, por último, nós temos aqui, ó, eritroblasto. Lembra, pessoal, na embriologia, tudo que termina em blasto é uma célula jovem. Então, o eritroblasto, ele tem núcleo, ele vai amadurecer, tá? Vai ser chamado de eritrócito. Aí ele vai perder esse núcleo só para caber mais molécula de hemoglobina ali e vai virar o que nós chamamos de hemácias. Então, estas hemácias aqui, agora, anucleadas, vão servir para fazer o quê? Transporte dos gases, principalmente de oxigênio, tá bom? Vamos para frente. Então, recapitulando, nós temos lá, no nosso, já desde a fase em que a gente está em embrião, dentro dos nossos ossos, existe um tecido chamado hematopoético, em que eu tenho a condição de formar células da medula óssea. Essas células, que são células tronco, vão se diferenciar, tá? E eu posso ter a linhagem mieloide, que vai formar hemácias, plaquetas, que são fragmentos de células, basófilos, eosinófilos, neutrófilos e monófilos, tá? Já a linhagem linfóide vai servir para formar o quê? Linfócitos, tá? Então, estes linfócitos aqui vão atuar diretamente na formação, reconhecimento de células, formação de anticorpos, que a gente vai aprender. Existem aqui, ó, 2 tipos de linfócitos agora. Olha, gente, qualquer uma destas células aqui, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócito, linfócito B, linfócito T, tudo isso aqui a gente chama de leucócitos. São células que vão atuar na nossa defesa. Mas como o nosso corpo possui um monte de jeito de combater o invasor, um monte de arminhas diferentes, pode ter bazuca, pode ter metralhadora, pode ter faca, tem um monte de jeitos diferentes de defender o nosso organismo, tá? Mas essas são as células de defesa chamadas de leucócitos que vão atuar dentro do nosso sangue e também algumas podem ir para o tecido que foi atacado, certo? Então vamos agora aqui, ó, a linhagem linfóide. A linhagem linfóide tem a capacidade, então, de formar o que nós chamamos de linfócitos. E esses linfócitos, eles podem ser de 2 tipos. Os linfócitos B, que são produzidos e amadurecidos na própria medula óssea. Já os linfócitos, que vão se diferenciar em linfócitos T, são produzidos então na medula óssea, mas vão migrar para um outro órgão nosso chamado de timo, tá? Lembra? Linfócito T, T de timo, tá? Não é que é T de timo, mas para você fazer a associação, linfócito T amadurece no timo. E lá ele vai ser requisitado conforme a necessidade do corpo. Por que tem isso aqui, ó?
tecido hematopoiético, medula óssea e tecido linfóide. O que faz parte desse tecido linfóide? Existem algumas estruturas no nosso corpo, chamado de timo, baço, linfonodos, que estão espalhados, né? Linfonodos espalhados pelo nosso corpo e que vão amadurecer e conter linfócitos do tipo T, para que eu tenha um reconhecimento mais rápido do meu agressor, de quem está tentando me invadir, tá bom? Próximo slide aqui. Olha só o que eu estava falando. Ao longo do nosso corpo, nós temos vários órgãos que fazem parte do sistema imune. Então, eu tenho aqui, ó, o que são linfonodos? Acúmulos de células que abrigam muitos linfócitos, que à medida que o nosso sistema linfático, que é aquele que vai drenar os líquidos do nosso corpo, recolher, por exemplo, os líquidos que estão entre as células, devolvendo então água ou substâncias do tecido de volta para o sangue. Ali eu também posso ter algum parasita sendo reconhecido. Então nós temos, olha só, geralmente aqui, ó, no nosso pescoço, embaixo dos braços, na virilha, nós temos esses linfonodos que também podem reconhecer algum parasita. E lá eu vou ter linfócitos T. No nosso apêndice, tem gente que fala que apêndice não serve para nada, né? Muito pelo contrário. Aqui eu vou ter também linfócitos que podem reconhecer se algum parasita chegou ali no meu tubo digestório. Na medula óssea, eu tenho simplesmente a produção de linfócitos B e amadurecimento desses linfócitos, a produção de linfócito T, que depois é mandado para onde? Olha só, nosso timo, tá? Que fica em cima um pouquinho aqui, quer dizer, sobre o nosso osso externo, que tá cobrindo aqui o nosso coração, nossos pulmões. O osso externo protege essa região. Então, em cima, quer dizer, um pouquinho embaixo, na região do início do nosso osso externo, tem o timo, que vai servir para amadurecimento dos linfócitos T. Aí, olha só, nós temos também as tonsilas ou adenoides, né? Que é uma linha de entrada, uma defesa direta para o que está entrando através das nossas vias aéreas, da nossa alimentação. A gente vai ver aqui, ó, já é detectado se tem algum indivíduo tentando aí invadir o nosso corpo. O baço também vai ajudar, o fígado dá uma ajudadinha para receber células mortas muitas vezes. Aqui eu amadureço células. Bom, pessoal, agora nós vamos ter que saber e definir exatamente quais são as células importantes para essa aula e o que realmente cada uma delas vai fazer. Temos o macrófago, que um dia foi monócito, tá? E temos os linfócitos e o porquê que eles têm essas diferenças de T e de B. Vamos lá. O que o macrófago faz? Quando ele é monócito lá no sangue, ele vai fazer a diapedese, ou seja, vai sair do sangue e vai para o tecido para ele poder atuar. O que realmente ele vai fazer? Olha só, fazem fagocitose dos antígenos, capturam os invasores e apresentam as substâncias que os compõem ao sistema imunitário. Como é que isso aqui funciona afinal? Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, um macrófago, certo? Membrana plasmática dele, aqui temos uma bactéria. Então, o que é que esse macrófago está fazendo? Fagocitando, o transporte ativo. Para quê? Poder eliminar essa bactéria. Então, o nosso tecido foi lesado, o monócito sai do sangue, vai para o tecido, vira macrófago e está fazendo agora a fagocitose desse antígeno, desse ser invasor. Quando ele fagocita, aqui foi isolado num vacúolo digestivo, né? Os lisossomos do macrófago chegaram aqui, digeriram, e eu tenho agora algumas substâncias que esse macrófago digeriu. Essas substâncias agora vão ser mandadas para a membrana plasmática do macrófago. Nesta região aqui, agora vamos aumentar ela. Para quê? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um pontinho vermelho.
Esse pontinho vermelho é uma substância digerida que veio lá do antígeno. O que é a tal da apresentação que o macrófago faz para o sistema imunitário? O que é essa apresentação que o macrófago faz do antígeno ao sistema imunitário? Olha só. Então, essa substância do macrófago agora, do antígeno, que o macrófago apresenta, é simplesmente para que a célula que vem até aqui, chamada linfócito T auxiliar, ou seja, um linfócito T do tipo CD4, ele vai poder reconhecer e tomar algumas medidas para que outros linfócitos atuem agora para destruir a célula, certo? Então, quando o macrófago apresenta essa substância do antígeno para o linfócito, eu estou estabelecendo aqui uma comunicação macrófago-linfócito T do tipo CD4, certo? O linfócito T, por sua vez, tem proteínas que eu chamo de receptores de membrana que vão conseguir reconhecer qual é a substância do antígeno que eu preciso, então, passar para os meus coleguinhas, certo? Quem faz esse reconhecimento do antígeno é quem? Linfócito T do tipo CD4. Pronto, apresentações feitas, né? Muito prazer, antígeno, eu sou o linfócito T do tipo CD4. O que é que vai acontecer agora? Vamos voltar. Os linfócitos que podem ser do tipo T e do tipo B, vamos lá. Linfócito T, tem dois tipos de linfócitos T. Linfócitos T auxiliares, que eu chamo CD4, que é exatamente o cara que vai dar aí, ó, um oi para o macrófago e vai reconhecer quem é o antígeno, qual é a substância que ele precisa ali receber e falar, não, peraí, agora eu já sei, o antígeno é desse jeito, então agora eu vou tomar as minhas providências. Tá, quais são as providências que o linfócito T do tipo CD4 vai fazer? Estimular a produção e amadurecimento do linfócito B. Já já a gente vai ver o que ele faz, tá? E também agora ativa, estimula um outro tipo de linfócito T, mas do tipo CD8, que a gente chama de linfócito citotóxico, a fazer a ação dele. Então, o que esse linfócito T CD8, ou seja, citotóxico, vai fazer? Bom, como o linfócito T CD4 mostra qual é o tipo de antígeno que vai ter que ser combatido agora, esse linfócito T do tipo CD8 vai ter que partir para destruição, tá? Vai reconhecer através da informação que ele pegou do linfócito T CD4 e vai destruir essas células alteradas. Então, vai eliminar, vai destruir as células alteradas ou antígenos. E o que o linfócito B, por sua vez, faz? Produz anticorpos. Quando ele amadurece, na verdade, ele se transforma numa célula chamada de plasmócito, só para aumentar mais ainda a produção de anticorpos contra os antígenos. Reconhece, oferece uma resposta contra o invasor muito mais rápida, tá bom? E outra, vai poder formar células de memória. Então, aqui depois a gente vai conversar que tipo de situação em que eu vou formar células de memória. Olha só, vamos para frente. Então, resumidamente, tudo que está acontecendo, que eu falei da ação do macrófago e dos linfócitos ao mesmo tempo. Imaginem o seguinte, vem cá, que isso aqui é bastante detalhado. Então, olha só, eu tenho um antígeno, que pode ser um protozoário, um vírus, uma bactéria, alguém, um invasor que tá ali, ó, pá, tentando me intoxicar, tá? Toxinas estranhas, qualquer coisa que o meu corpo... O que é um antígeno? Vamos entender isso aqui rapidamente, tá? O que é um antígeno? Tudo que tiver tentando me invadir
verdade, o meu corpo não reconhece e eu vou ter que oferecer agora. Eu sou estimulada a tentar produzir uma resposta para combater esse invasor. Isso é o antígeno. E como é que eu vou combater? Muitas vezes, né, depois do meu corpo, das ferramentas que eu já tenho, não tiver mais funcionado, aí eu vou ter que produzir esse anticorpo. Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui, um antígeno está entrando. Primeira coisa, qual é a primeira célula que vai lá tentar combater? Macrófago, tá? O macrófago, então, vai englobar por fagocitose o antígeno, digerir, apresentar agora a composição desse antígeno para quem? Para o linfócito T auxiliar do tipo CD4. Então, lá na membraninha dele, houve ali, ó, a apresentação do antígeno entre macrófago e linfócito T do tipo CD4. Por sua vez, agora, o linfócito T do tipo CD4 fala, agora eu sei com quem que eu tô lidando. Ele libera, então, umas substâncias chamadas interleucinas para estimular agora a produção do linfócito B, ou estimula, ou aumenta o amadurecimento desse linfócito B. O linfócito B, por sua vez, vai fazer duas coisas. Produzir, então, anticorpos, tá? E virar o que nós chamamos de plasmócito. Para quê? Aumentar aqui, ó, olha aqui a quantidade de anticorpos sendo produzidos e eliminados pelo plasmócito, ou seja, um linfócito B maduro. Outra coisa também que o meu linfócito B vai poder fazer é criar o que nós chamamos de células de memória, para eu poder, uma vez que eu peguei uma doença, não ter essa doença novamente, eu vou ficar imune a essa doença. Então, a gente vai entender depois como é que eu estimulo a produção de célula de memória no meu corpo. Vamos voltar para o nosso linfócito T do tipo CD4. Outra coisa que ele também vai fazer, poxa, reconheci o antígeno, mandei produzir anticorpos, mas eu tenho que destruir esse antígeno. Quem é que vai fazer esse serviço sujo de ir lá, ó, matar esse antígeno? Vamos lá. Os linfócitos T do tipo CD4 também vão produzir substâncias, outros tipos de substâncias chamadas de interleucinas, que vão estimular os linfócitos do tipo T CD8 a destruir os anticorpos. Olha que coisa massa que é isso aqui. Os linfócitos CD8, eles têm a capacidade de liberar uma substância chamada perforina lá na membrana plasmática do antígeno. Ao perfurar a membrana, esta célula do antígeno já não tem mais controle e acaba morrendo, tá? E vai facilitar depois a ação de um macrófago para poder digerir isso aqui, tá bom? E se de repente eu tiver uma outra situação? Antígenos foram apresentados na superfície de células infectadas por vírus, antígenos de células transplantadas. Muitas vezes, o meu linfócito T do tipo CD8 pode reconhecer uma célula alterada e lá e já matar de uma vez por todas essas células, tá? Então ele também, olha só, é uma outra via, ele, de qualquer maneira, o que um linfócito CD8 vai fazer? Destruir. Eu já, como eu havia explicado, manda aqui uma substância chamada perforina para perfurar, eliminar, romper a membrana plasmática do antígeno, matando essa coisa feia aqui, esse antígeno, esse invasor. Certo? Gente, por que a gente tem que saber de tudo isso? Misericórdia, é muita informação, né? Porque, na verdade, como que o nosso corpo vai combater tudo? Nós temos dois tipos de imunidade. Uma imunidade inata, que nasceu neste corpinho, né? Que nasceu comigo, a gente vai falar que é uma imunidade inata. Então, nós temos primeiramente assim, ó, barreiras físicas, barreiras químicas que me ajudam. A nossa pele, né? Eu não vou ter a nossa pele permitida a entrada de qualquer micro-organismo. O nosso epitélio, então, por exemplo, a nossa boca, ela tem a saliva para tentar eliminar o micro-organismo que está tentando me
invadir. A lágrima também vai ajudar. Aqui, ó, substâncias químicas antimicrobianas. Nós temos, por exemplo, a cera de ouvido, que impede uma bactéria de entrar ali no meu ouvido e causar uma infecção, tá? Existem vários tipos de substâncias, por exemplo, o ácido clorídrico, ele vai, ao entrar pela via oral algum parasita, esse ácido clorídrico vai tentar eliminar de uma vez por todas, tá? Nós podemos ter situações que o nosso corpo expele, tenta barrar fisicamente, né, falando, os micro-organismos. Nós temos proteínas sanguíneas que vão fazer toda uma sinalização para as células do sangue imunitárias, tá? Os nossos leucócitos. E olha só, principalmente, nós temos células que nos defendem, macrófagos, que vão fazer fagocitose, o neutrófilo, que é aquele que vai matar e morrer por você, criando pus, uma resposta inflamatória, tá? E as células chamadas natural killers. Isso aqui não precisa nem de estímulo. Ela tem uma capacidade inata de perceber, poxa, esta célula aqui está alterada, então alterada por vírus, alterada às vezes até mesmo por tumores, células cancerosas, ela tenta eliminar. É interessante a ação dessa bichinha aqui, tá? Agora, quando eu sou estimulada por invasores a desenvolver uma imunidade, eu vou chamar de uma imunidade adquirida. Aí, gente, aqui eu vou estimular os meus linfócitos na minha pele, vou produzir anticorpos que vão ficar na superfície, que vão ir para as minhas defesas, nas superfícies dos meus tecidos, tá bom? Aí sim, aqui eu vou produzir proteínas especiais chamadas anticorpos, que são lá das ordens das imunoglobulinas. Hoje a gente vai falar 5, assim, de uma maneira bem geral. E é claro, quais são as células mais utilizadas? Linfócitos, linfócitos T, linfócitos B. Então, basicamente, a nossa linha de defesa vai ser a seguinte: eu tenho lá uma resposta de primeira linha inata, que é aquela das barreiras naturais, em que eu vou ter o meu corpo tentando impedir o desenvolvimento, né, do antígeno dentro de mim, a invasão dele. A minha pele, as minhas mucosas, as secreções, né, que vão me ajudar, como ácido clorídrico. Gente, microbiota do intestino, microbiota vaginal, o peristaltismo, por exemplo. Às vezes eu tenho uma diarreia que tá mandando embora o micro-organismo do meu corpo. Isso é bom, não posso cortar primeiramente. Numa segunda linha, eu vou ter a inflamação. Ai, como que acontece uma inflamação? Olha só, pessoal. Numa inflamação, primeiramente, vamos supor que eu me perfurei aqui com um prego. Me perfurei, tá? Então, esse prego tá cheio lá de bactérias. O que vai acontecer? O nosso sangue, ele vai liberar substâncias chamadas bradicinas, que vão ser captadas por receptores nervosos, que vão mandar uma informação para o cérebro, que vai me dar uma resposta na forma, nossa, ai, doeu. E estas células do sangue agora vão ser também estimuladas. Tem uma célula especial aqui chamada de mastócito, que vai liberar uma substância chamada histamina, que vai fazer o quê? Olha só, o sangue tinha um espacinho, um vaso sanguíneo tinha esse espacinho, agora vai dar uma aumentadinha. Então, ela vai vasodilatar, só para aumentar o fluxo. Quando eu aumento o fluxo, olha só, já falei que tinha dado dor nessa inflamação, né? Quando eu aumento o fluxo de sangue nesse vaso sanguíneo, eu vou aumentar a permeabilidade para esse local. Então, ali vai ir um monte de líquidos, vai ir sangue, vai acontecer diapedese também, algumas células vão para lá. Eu vou ter agora um inchaço e vermelhidão para a quantidade de células e líquidos que foram ali. Então, até agora eu tenho calor, eu tenho inchaço, posso ter vermelhidão, porque pode ir sangue para lá também, tá?
caracterizando a inflamação. Agora acontece diapedese de dois tipos de células. Primeiramente, neutrófilos. Neutrófilos vão matar e morrer por você e vai criar o que nós chamamos de pus. Logo depois, podem ir os macrófagos para fazer uma limpeza disso. Mas, pessoal, se de repente essa inflamação local, que é para conter o patógeno, o antígeno, de não se espalhar pelo meu corpo, eu posso ter uma defesa maior, que é o que nós chamamos então de terceira linha de combate. Aí eu vou ativar algumas células do meu corpo para produzir o quê? Anticorpos e produzir uma resposta imune, certo? Isso aqui é uma imunidade adquirida. E tem uma diferençazinha aqui, ó, pessoal. Olha só, quando eu sou induzida, quando eu sou estimulada a produzir uma resposta, então, respostas imunes adquiridas, eu posso atuar de duas maneiras. A imunidade humoral é aquele tipo de imunidade adquirida em que os meus linfócitos B vão produzir anticorpos para minha linha de defesa. E a imunidade celular vai ser mediada por linfócitos T para que eu tente destruir, então, o micro-organismo. Então, são duas linhas de defesa. Eu posso atuar com os linfócitos B, que é mediada por anticorpos, para eu poder anular a ação das toxinas, e eu posso também ter a imunidade celular mediada por linfócitos T que vão destruir o antígeno, certo? Então, olha só, na imunidade inata, que é a minha barreira física, né? Eu tenho a minha pele eliminando, eu tenho células especiais chamadas de neutrófilos, macrófagos que vão tentar eliminar fazendo uma resposta inflamatória local e isso não vai espalhar pelo resto do corpo. Eu não vou mexer com outras células do meu corpo. Tem as células natural killers, que para elas não precisa de estímulo nenhum para elas chegarem matando todo mundo, tá? Uma bazucona aqui. E isso aqui é inato. Eu nasci com isso. Aí, na resposta adquirida, dependendo de quem está entrando, qual é o antígeno que está entrando, eu vou ter que fazer um reconhecimento pelos linfócitos T. Esses linfócitos T vão chamar os companheiros do tipo CD8 para eliminar, a ação efetora é de anular a ação e destruir o patógeno, tá? O antígeno, e também estimular os linfócitos B a produzirem anticorpos, e isso aqui pode virar célula de memória. Então, aqui eu tenho uma imunidade adquirida humoral, em que eu usei anticorpos, e aqui eu tenho uma imunidade adquirida do tipo celular. Fechou, gente? Vamos para frente. E aí? Como é que são esses tipos de anticorpos? O que é realmente um anticorpo? É uma proteína especial produzida lá pelos linfócitos B. Gente, os anticorpos, eles são da classe das proteínas chamadas imunoglobulinas. Todas elas vão sempre ter uma estrutura que é estável, que geralmente fica nessa região aqui de baixo, parece a letra Y, né? Então, uma parte estável, igual para todas, mas uma parte variável aqui em cima, olha só. Então, se eu tenho aqui um antígeno, um invasor com receptores de membrana quadradinho, aqui, ó, na parte variável do anticorpo, da defesa, da proteína de defesa, eu terei o quê? Partes quadradinhas para eu ter esse encaixe altamente específico. Aqui, a parte variável, se o antígeno tem receptores de membrana mais redondinhos, eu tenho lá no anticorpo partes mais arredondadas para que haja um encaixe. Então, eu sempre tenho aqui os meus anticorpos parecendo a letra Y, uma parte estável,
de baixo e uma parte variável. E é altamente específico, gente. É muito difícil encontrar dois iguais, tá? Para o mesmo tipo de anticorpo. E aí, eu vou ter, então, olha só, a parte estável e essa região aqui de cima é a parte variável. Vamos lá. A gente tem que saber, de uma maneira bem geral, tá? 5 tipos de imunoglobulinas, ou seja, 5 tipos diferentes de anticorpos. A gente tem o IgA, o IgD, IgE, IgG, IgM. Quem mais aparece no nosso corpo? IgG. Por quê? Esses aqui, eles vão ser encontrados em maior quantidade lá no nosso sangue, na linfa, que faz parte do sistema linfático, no nosso intestino. O que eles vão fazer? Vai ajudar na fagocitose, neutralizar as toxinas, e isso aqui, gente, é passado via placentária da mãe para o bebê. Tá? Então, a gente já recebe isso da nossa mãe. Lembra, pelo aleitamento materno, a gente está recebendo, até formar a nossa imunidade adquirida, eu estou recebendo da minha mãe anticorpos. Depois é que eu vou dar um jeito de produzir esses anticorpos, dependendo do estímulo que eu tive. Bom, vamos lá então, o IgG. Olha só, ele tá ali, ó, 10 a 15, IgA, perdão. De 10 a 15% no nosso sangue, aonde ele vai estar presente? Nas nossas secreções das mucosas, então na saliva, na lágrima dos olhos. Nós vamos ter na região mucosa da nossa via aérea, tá? Sangue, linfa. Então ele vai proteger as nossas mucosas. São aqueles anticorpos que vão tentar combater a entrada do micro-organismo pelas mucosas, ouvido, nariz, boca, tá? O IgD, nas superfícies dos linfócitos B, no sangue, na nossa linfa, ele existe em menor quantidade, tá? E geralmente é o primeiro a ser produzido numa resposta imunitária, quando o meu corpo tem que combater pela primeira vez um indivíduo. IgE, menos ainda ele existe, né, no nosso sangue. Então, aqui ele vai participar de processos alérgicos e também, contra alguns protozoários parasitas. O IgM, ele vai existir também uma quantidade considerável no sangue, na superfície dos linfócitos B, no sangue, na linfa, e ele vai atuar contra micro-organismos na aglutinina de antígenos, tá? O primeiro a ser produzido na resposta imunitária também. Vamos para frente. Pessoal, tudo bem? Tô me achando com essa nova ferramenta aqui que eu preparei para vocês. Descobri como trabalhar com isso. Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Trabalhar como é a resposta imune primária e secundária de anticorpos. Então, vamos lá. Entendendo aqui a minha setinha. Olha só. Aqui no meu eixo Y, eu vou ter a quantidade de anticorpos, tá? E no meu eixo X, eu vou ter aqui os dias passando, o progresso da minha resposta. Então, vamos lá. Vamos supor, nunca na vida peguei catapora. Primeira vez, cheguei perto do meu coleguinha, fui para a escola, peguei a catapora. Vou desenvolver catapora na resposta imune primária? Sim, eu vou. Por quê? Olha só, como é que está funcionando? Lembra todo aquele esquema lá de quando um antígeno entra no meu corpo, eu vou ter o macrófago chegando lá, as minhas barreiras não foram suficientes, a minha imunidade inata não foi suficiente para barrar. Então, o antígeno, ele vai chegando no meu corpo, né? E os meus macrófagos, mesmo fagocitando aquilo, vão dar um jeito de apresentar para os linfócitos T. Linfócito T agora vai ativar quem? Linfócito B. Aí, muito lentamente e numa pequena escala, os meus linfócitos B vão subir a curva aqui, ó, na produção dos anticorpos. Então, eu vou produzir. Os meus anticorpos vão produzir, as minhas células B, né, linfócitos B, vão produzir bastante anticorpos, tá? Olha só, células secretoras de anticorpos nos tecidos linfóides periféricos. Tanto é que eu vou ter aqui, depois de alguns dias passando, né, virose, por exemplo, eu não tenho cura.
eu tenho apenas um período em que o meu corpo vai agora aumentar a imunidade. O que é isso aumentar a imunidade? É eu simplesmente detectar, produzir anticorpos, pronto. Mas eu fiquei doente, tá? O que vai acontecer? Olha só, até criei as imunoglobulinas aqui, criei os anticorpos IgG, IgM. Aí tá, sarei da catapora. Numa segunda vez, vamos supor que daqui 10 anos, não quer dizer que eu nunca mais vou ter contato com a catapora. Cheguei perto de alguém que estava com catapora. Bom, de novo, ó, o antígeno vai tentar chegar dentro de mim, desenvolver, mas como na resposta primária, os meus linfócitos B ativaram a alta produção deles mesmos se amadurecendo e virando plasmócito, eu também ativei a célula de memória. E agora eu tenho uma receita de como produzir o IgG e o IgM, ou seja, essas imunoglobulinas, esses tipos de anticorpos contra a catapora. Então, num período curto de tempo, eu vou ativar uma larga escala dessa produção de células de memória e eu vou conseguir produzir muito mais anticorpos num período bem menor de tempo, a ponto de, nessa resposta secundária, eu não ficar mais doente. Eu não vou desenvolver a catapora. Por quê? Agora eu estou imune. Assim também é o processo quando a gente fala de prevenção com vacinas, tá? Então, depois eu vou voltar nesse slide aqui. Olha só, vamos para o próximo slide. Então, aqui eu tenho, tá, a quantidade de anticorpos. Pode ser que essas curvas caiam nas questões aí que vocês vão encontrar. Então, aqui uma resposta primária em que eu tenho uma produção baixa de anticorpos, não criei célula de memória, eu estou estimulando a essa criação. Num segundo momento em que eu tenho a presença novamente desse antígeno chegando dentro de mim, chegando próximo ao meu corpo, ele não vai se estabelecer, a doença não vai se estabelecer em mim. Por quê? Olha só, eu vou ter aqui, ó, na membrana dos meus linfócitos B, um monte de anticorpos sendo produzidos, então, e de uma maneira muito mais rápida, tá? Não fico doente. Agora, vamos entender um pouquinho sobre imunidade ativa e passiva, que é o grande lance da aula. Tive que explicar tudo aquilo para a gente poder conversar. Deixa eu mudar aqui, vou me posicionar aqui em cima, tá bom? Vamos entender um pouquinho sobre imunidade ativa e imunidade passiva. Imunidade ativa, pessoal, é aquela em que eu vou ser induzida a produzir um anticorpo. Por quê? O organismo é induzido a produzir anticorpos após a exposição ao antígeno. Então, eu estou trabalhando, eu vou produzir. Numa imunidade passiva, eu já ganho o anticorpo pronto. Então, alguém já produziu para mim e eu vou ingerir ou vão injetar diretamente em mim. Eu não vou ser estimulada a produzir nada, porque não daria tempo, não teria tempo suficiente. Meu corpo até dá um jeito de querer produzir anticorpos, mas não daria tempo. Então, eu tenho que remediar uma situação de urgência, como no caso, por exemplo, de uma picada de cobra, uma picada de abelha, escorpião, enfim. Então, como que funciona? Olha aqui o ratinho, o caso do ratinho. Na imunidade ativa, quando eu tenho o antígeno sendo introduzido dentro desse ratinho, que é o caso da vacina, eu vou introduzir um antígeno enfraquecido ou então inativo, não a ponto do ratinho morrer, não a ponto de ficar doente, mas a ponto de estimular ele, fazer todo o reconhecimento, estimular a produção dos linfócitos B produzirem anticorpos. Pronto, e eu vou estar protegido durante um bom tempo, às vezes anos, às vezes pro resto da vida. Qual é a especificidade disso? Alta, altíssima, tem. Produzo células de memória? Estou adquirindo uma imunidade permanente? Na maior parte das vezes, sim. Por isso que às vezes a gente toma a vacina da febre amarela uma única vez, vacinas, às vezes do tétano uma única vez, antirrábica uma única vez.
Agora, na imunidade passiva, eu não vou trabalhar, né? O ratinho aqui, ó, ele recebeu tantos antígenos que ele vai morrer, tá? Se ele não tomar alguma, se o corpo dele não tiver uma reação rápida. Então eu vou introduzir diretamente anticorpos nele para que ele se recupere. Tem uma especificidade sempre muito alta entre antígeno e anticorpo, sempre é muito alta essa especificidade. Tem o célula de memória? Não, foi só para aquela ocasião. Vamos passar. Então, olha só, como é que fica o nosso mapa conceitual aqui, então. Tudo claro, né? Na imunidade depende do potencial de ação desse patógeno, se ele é mais ou menos virulento. Que não tem nada a ver com o vírus, né? Tem a ver com grau de transmissão, grau de ação desse parasita no nosso corpo. E a resistência é o que? A capacidade que eu tenho de barrar esse hospedeiro. Então vamos lá. A imunidade ela pode ser ativa, que vai ser de maneira natural, que é o caso da catapora que a gente conversou. Eu peguei uma doença, desenvolvi essa doença, criei anticorpos, criei a receita para isso virar célula de memória, pronto, numa segunda vez que o patógeno tentar entrar dentro de mim, eu vou estar imune. Eu criei isso de maneira natural. Se for artificial, é para prevenção. Isso aqui tem um efeito muito duradouro. Então, eu vou ter o quê? Então, olha só, eu vou ter aqui um efeito longo, de longa duração, que é para eu prevenir. Já uma imunidade passiva, quando é natural, é quando a nossa mãe está passando através do leite os anticorpos para que a gente possa se defender. O nosso sistema imune começa a se formar com um aninho, um pouquinho mais de um ano de vida. E aí a gente vai adquirir o quê? A imunidade adquirida, tá? A gente, quando a nossa mãe fala lá, vai andar descalço, né? Fala não, a gente nem sabe ainda. Mas quando a mãe coloca o bebê para andar com adquirir vitamina S, né? S de sujeira, para que a gente consiga, então, adquirir os antígenos e a gente passa a ser estimulado a produzir os anticorpos. Mas, se de repente eu fui picada de cobra e o veneno vai me matar, o que eu tenho que tomar de iniciativa imediatamente? Eu tenho que fazer uma imunidade passiva artificial, que é o quê? A soroterapia. Então, o meu corpo vai receber anticorpos prontos, que é de curta duração, para que eu consiga, então, barrar, anular a ação daquele veneno. Eu vou sobreviver a partir disso. Só que é apenas para uma situação única. Se, de repente, de lá 2 meses eu for picada novamente por uma cobra, a mesma situação vai ter que ser refeita. Toma soro de novo. No soro, imagina que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos de que necessita, por não haver tempo hábil ou por se encontrar muito debilitado. E agora, o que deve ser feito? Eu vou ter que tomar soro ou vou ter que tomar vacina? Vou ter que tomar soro, porque o corpo não tem tempo hábil, tá? Para produzir os anticorpos. Eu tenho que tomar os anticorpos prontos. Gente, isso aqui cai demais. Olha só a comparação. Qual é a composição da vacina? Antígenos atenuados. Qual a composição do soro? Anticorpos, a defesa pronta. Qual é o mecanismo da vacina? Esses antígenos são injetados no corpo para estimular a gente a produzir anticorpo. Qual é a ação do soro? Anular a ação do antígeno de maneira rápida e direta, tá? Qual que é a duração da vacina? Às vezes dura o resto da vida, ou muitos anos. Qual a duração do soro? É só temporária para aquele período em que eu fui, em que injetou o antígeno e não daria tempo de eu produzir anticorpos. E agora, tá? Isso aqui, depois eu quero que vocês deem uma olhada, apenas um mapa mental do que a gente estava conversando. Eu vou enviar esse arquivo para vocês. Tá na hora de a gente fazer o quê? Exercícios. Então, vamos lá.
Olha só, vamos trocar a minha carinha de lugar. Vamos lá, exercícios da Universidade Unimontes. Os anticorpos são proteínas utilizadas para defender o organismo humano. A figura abaixo ilustra a ação de anticorpos. Analise-a. Tem lá os bichinhos. Vamos infectá-lo. Aí, na outra quadrinha, corram, os anticorpos chegaram. Então, os anticorpos são os soldadinhos, os super-heróis do nosso corpo que vão combater esses antígenos. Considerando a figura e o assunto abordado, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Cuidado com isso aqui. Letra A. Os vilões, alvos dos anticorpos na figura, podem ser partículas virais? Sim. O que pode ser, então, antígeno? Vírus, fungo, bactéria, toxinas, protozoários. Tudo isso são parasitas, são anticorpos, são antígenos que vão nos atacar. Letra B. A ação dos anticorpos, ou seja, esses em vermelhinhos, né? Indicada na figura, pode ser denominada neutralização? Sim, assim as toxinas serão anuladas. Letra C. Os vilões, ou seja, os antígenos, uma vez descobertos pelos anticorpos, não conseguem escapar. Alguns conseguem sim, tá, pessoal? Alguns conseguem escapar. Letra D. Por causa do número menor de anticorpos comparado com o número de indivíduos a ser combatido, nossa, não dá para aparecer aqui para vocês, mas está lá na apostila, né? Comparados com os indivíduos a serem combatidos, estes têm vantagens na batalha. Gente, por causa do número menor de anticorpos comparado com os de indivíduos a serem combatidos, estes têm vantagem na batalha? Sim, eles têm. Tá? Então, por isso que alguns podem ser anulados e outros não. Então, aqui, tá? Nesta letra C é a nossa resposta. Vamos para frente. Vamos lá. O ERG. O gráfico a seguir exemplifica como a exposição de um homem normal repetidas vezes a um mesmo tipo de antígeno, exemplo vírus, provoca após um certo tempo de certo espaço de tempo, uma resposta ao organismo. Então, aquela famosa curva que eu falei que pode cair. Resposta primária, eu tenho uma quantidade de anticorpos. Resposta secundária, olha só, eu levei quase 30 dias para aumentar essa produção e diminuir. Depois, em 10 dias, eu tenho uma alta produção de anticorpos. Vamos lá. Podemos atribuir essa resposta do organismo ao fenômeno de memória imunológica, que tem como consequência, letra A, aumento da produção de anticorpos? Sim, tem aumento. Tá? Tem aumento considerável, tanto na primeira quanto na segunda. Então, essa aqui já é a nossa letra, mas vamos resolver o resto. Letra B, inibição da produção de anticorpos? Com certeza não, eu vou só aumentar a produção desses anticorpos. O aumento da produção de antígenos? Não, antígeno é quem está invadindo. Inibição da produção de antígenos, eu não estou inibindo, eu só estou combatendo quem está entrando. Então, a letra A aqui é a nossa resposta correta. Vamos continuar agora, pessoal, com a terceira questão aqui. Na imunização ativa, o antígeno é introduzido em um organismo e provoca a fabricação de anticorpos. Então, sou eu que estou trabalhando. Na imunização passiva, o anticorpo é fabricado fora do organismo a ser imunizado e introduzido pronto. É um exemplo de imunização ativa. Letra A. Aplicação de vacina? Sim, ou seja, eu estou introduzindo qualquer vacina. Eu vou introduzir o antígeno atenuado, morto ou então enfraquecido, a ponto de estimular o meu organismo a produzir os anticorpos. E aí a gente tem um histórico, desde que a gente nasceu, né? Se você não é do movimento contra
antivacinas, você tem a sua carteirinha de vacinação aí bem preenchida. Essa vacina aqui, tríplice, eu posso ter vacina tríplice viral, vacina tríplice bacteriana. A primeira vacina que a gente toma quando é criança é uma chamada BCG, a famosa vacina da marquinha, que é contra a tuberculose. Aí depois vem uma série de vacinas e a gente tem que ir fazendo os reforços, né? Segunda vacina, né, que a gente vai tomar é a contra hepatite B. Terceira vacina, aí a gente tem lá a tríplice bacteriana, que é contra difteria, coqueluche e tétano. A quarta vacina vai ser contra pneumonia e meningite. Quinta vacina contra poliomielite, ou seja, paralisia infantil. E aí essa vacina tríplice viral, que seria com um aninho de idade, né, 12 meses, a gente teria aí contra sarampo, rubéola e cachumba, tá? Então, qualquer vacina, até hoje a gente faz vários reforços, né? Depois de algumas vacinas, alguns reforços da infância, a cada 10 anos eu tenho que refazer. Vamos lá. Letra B. Então, a letra A está correta. Letra B. Aplicação de um soro como antiofídico. Isso aqui seria se eu quisesse remediar uma situação de emergência. Vacina é para prevenção, soro para remediar, resolver uma situação imediata. Letra C. Imunização do bebê por meio do aleitamento materno. Isso aqui eu teria uma imunização natural passiva, porque eu já estou recebendo os anticorpos prontos, né? E é natural porque eu recebi da minha mãe. Letra D. Imunização do feto com a passagem de anticorpos pela placenta. Isso aqui, né, minha mãe está fazendo por mim, é natural ainda e é passiva. Imunização do bezerro pela ingestão de colostro materno. Gente, o que é colostro? É o primeiro leite, aquele leite mais grosso que contém, inclusive, muitos anticorpos, muitas substâncias que vão favorecer o desenvolvimento de qualquer embriãozinho, de qualquer filhote, né? No caso, o bezerrinho, recebeu o colostro da mãe vaquinha. Vamos para a próxima questão. Deixa eu ver onde que eu vou pôr a minha cara aqui para vocês. Hein, carinha? Vamos lá, depois eu mudo. Do Enem. A vacina e o soro, os antibióticos, submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, que é uma virose, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose. Leptospirose é uma bacteriose. E querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou medida de tratamento. Então, contra a febre amarela, gente, eu vou ter que fazer o quê? Tomar vacina. Contra a picada de cobra, eu vou ter que tomar soro. Contra a leptospirose, eu vou ter que fazer um tratamento, né? Então, vamos procurar essa resposta. Nós temos lá, letra A, antibiótico contra vírus da febre amarela. Gente, antibiótico só vai contra bactérias. Vírus é acelular, eu não tenho como romper membrana nenhuma, tá? Então esquece a letra A. Letra B, vacina contra o vírus da febre amarela, pode ser, né? Eu vou prevenir a pessoa. Soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, sim, porque eu vou remediar uma situação de emergência, já estou dando anticorpos prontos para a pessoa. E antibiótico, caso entre em contato com a leptospira interrogans, né? Leptospira é o gênero da bactéria que causa leptospirose. Então, a nossa letra B é a correta já, né? Acho que a gente nem precisa trabalhar as outras questões aí, as outras alternativas. Vamos para frente. Próxima questão. Questão do Enem. Vamos lá. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos, olha só o que está acontecendo aqui. Eu estou aplicando a vacina.
Porque eu tô colocando na pessoa vírus e bactérias atenuados, ou enfraquecidos, ou mortos. E 2. Atuam de forma semelhante nos humanos e equinos. Pois, vamos lá, agora o que eu estou fazendo? A historinha lá de como extrair os anticorpos. Olha só, peguei o veneno da cascavel, né, cheio de toxinas. Eu estou inventando aqui cascavel, uma cobra qualquer. Introduzi esse veneno atenuado no cavalo em doses pequenas, até que esse organismo do cavalo, pode ser em cabra, pode ser em porco, pode ser em coelho, tá? O mais próximo do ser humano, a ponto desse bichinho aqui começar a estimular seus próprios linfócitos B a produzirem anticorpos, né, contra a ação, para anular a ação dessa toxina. Depois de um tempo, eu vou extrair o soro dele, né, quer dizer, eu retirei sangue, a parte do plasma vão conter os anticorpos, né? Eu vou trabalhar isso na forma de soro e aplicar na pessoa quando ela foi picada por uma cobra, certo? Então, vamos mudar agora a minha cara de lugar. Vamos lá. Então, eles atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois, letra A, conferem imunidade passiva. Não, esse está onde eu me vacinei, o imunobiológico 1 está agindo de maneira que eu tenho uma imunização ativa, e aqui eu tenho uma imunização passiva quando estou aplicando o imunobiológico lá na pessoa novamente, né? O imunobiológico 3. O imunobiológico 2, no cavalinho, vai funcionar também de maneira ativa, para que ele trabalhe, tá? Ele vai trabalhar. Quando eu fiz isso com a vacina em mim, eu estou estimulando o cavalinho lá a também produzir os anticorpos quando eu coloquei o veneno atenuado. Então, os dois estão trabalhando de maneira ativa. Letra B. Transferem células de defesa. Se eu estivesse falando do imunobiológico 3, que está produzindo, já tem anticorpos prontos e vão atuar diretamente nessa mulher aqui que foi picada, aí sim, mas não. Eu estou falando do imunobiológico 2 e do 1. Então, tá errada a letra B. Suprimem a resposta imunológica. Vai ativar uma resposta imunológica, na verdade, né? Vou fazer com que eu tenha uma resposta aqui, ó, primária e depois secundária, tá? Letra B. Estimulam a produção de anticorpos? Sim, aqui está a nossa resposta. Muito, muito importante, tá? E aí, nem vou mexer aqui no mouse para começar a aparecer na canetinha. Letra E. Desencadeiam a produção de antígenos. Poxa, antígeno, gente, é o parasita, é o que eu estou introduzindo aqui de maneira atenuada. Bom, pessoal, a nossa letra correta aí é a letra D. Se liguem, uma questão dessa, assim, sempre cai, né? Recorrente. Então, a gente fez os exercícios de sala. Agora, deixa eu colocar aqui eu, grandona, né? E o que eu quero que vocês façam? Vocês vão lá no plural, vão procurar o capítulo onde estão os anticorpos, certo? E vão fazer, se não me engano, ó, capítulo 3 lá do plural, tá? Vão fazer proteínas de defesa, os anticorpos. Vocês vão fazer exercícios 1 até o 15. E até a próxima quarta-feira eu vou olhar isso para vocês, tá? Tá valendo notinha provavelmente para vocês. Um beijo, se cuidem, estamos juntos aí. Tchau, queridos. Saudades.